Eita. Muito bem, queridos irmãos, estamos de volta aqui com muita alegria, com muita satisfação para o estudo bíblico dessa quarta-feira e hoje com mais tranquilidade, né? Porque domingo passado nós tivemos que correr, tivemos um pequeno problema aqui com o nosso cabo da filmadora e nós tínhamos pouco tempo para gravar e encurtamos o culto e quando chegou na mensagem, o irmão levantou uma plaquinha lá que não deu para enxergar quanto tempo faltava e eu saí correndo no sermão, né? E parecia que eu estava com dor de barriga, mas não foi nada disso não, irmãos. Mas o problema já foi resolvido, graças a Deus. Estamos calmos, serenos e tranquilos aqui hoje, tá bom? Muito bem, é uma satisfação mais uma vez estarmos juntos para este encontro de estudo da Palavra de Deus. E eu já quero ir adiantando aos irmãos que na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta aqui já com as portas abertas. Então, no início do mês de julho, nós estaremos juntos e com todos os critérios sendo obedecidos direitinho, não é? Mas já com as portas abertas para o culto público. Em nome de Jesus, graças a Deus que essa pandemia está diminuindo, está passando e esperamos em Deus que isso passe o mais rápido possível, tá bom? Então, vamos lá. Abra a sua Bíblia no Salmo 37, é um texto muito conhecido nosso, é um Salmo de Davi, então vamos ver algumas coisas importantes aí, a partir do verso 3, Salmo 37, verso 3 em diante. Confia no Senhor e faz o bem. Habite na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Eu quero pensar com os irmãos sobre os verbos da oração. O verbo é uma classe de palavras que exprimem, entre outras coisas, ação. Não é? E pensando em oração, que também tem ação na sua palavra, né? Nós vamos ver esses verbos, esses 4 verbos importantes da oração no Salmo 37, tá? Então, o Salmo 37 é um salmo de sabedoria. Ele começa dizendo, né, Davi, que a gente não tem que comparar a nossa vida, né, dos servos de Deus, das servas do Senhor, com os ímpios, com as pessoas de fora. Né? Então, eles têm outros propósitos, outros objetivos na vida, e o fim deles é diferente. Nós temos outros propósitos, né, outros objetivos, e o nosso fim também é diferente. Mas não vamos entrar nesse aspecto, não. Só quero dizer que, como ele fala da vida do cristão, da sabedoria do cristão, no seu viver, né, então ele vai falar do aspecto espiritual, lógico, do aspecto da oração, da vida plena, não é, em oração, no seu relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus que vai definir a nossa vida de alegria, de paz, uma vida plena, uma vida repleta de alegria e felicidade. Tá? Então, um dos grandes objetivos dos servos de Deus, das servas do Senhor, é ter uma vida de oração. Não é? É estar com Deus. E eu quero destacar, então, aqui nesse texto, esses 4 verbos da oração. Veja aí. Primeiro verbo, lógico que está aí, é confiar. Confiar. Verso 3, confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. O primeiro verbo, então, é confiar. Confiar no Senhor. Todo cristão precisa aprender a confiar em Deus, a viver pela fé, não por vista, não pelas circunstâncias.
nós precisamos aprender a viver pela fé. Fizemos uma série de estudos algum tempo atrás, falando de viver pela fé, não é? E abordamos vários aspectos sobre isso. Mas esse se não for o principal, é um dos principais objetivos da vida do cristão, é viver pela fé. Às vezes, irmãos, nós só nos sentimos seguros quando tudo está sob nosso controle. Quando temos dinheiro, saúde, quando temos segurança, temos o nosso emprego, temos companhia, temos o que comer, o que beber, o que vestir. E às vezes, quando essas coisas nos faltam, e às vezes precisa faltar, para a gente entender que precisamos depender de Deus. Precisamos confiar em Deus. É nessas horas de aflição, de luta, de dificuldade, de falta, é que nós vamos aprender essa importante lição da fé, de confiar e depender de Deus. Saber que Deus não vai falhar na sua provisão. O nosso Senhor, provedor, Ele não falha em prover todas as nossas necessidades. Então é importante nós confiarmos nisso. Numa reflexão que fizemos, acho que foi ontem, né? Na terça-feira, nós falamos sobre George Miller, né? Aquele grande servo de Deus que passou mais de 40 anos sustentando mais de 10 mil crianças no orfanato, sem pedir nada a ninguém, nem dinheiro de ninguém, só pelo poder da oração. Ele não pedia nada a ninguém, ele confiava que a obra era de Deus e Deus ia suprir todas as necessidades daquelas crianças. Então, repito, 10 mil crianças passaram por aquele orfanato e nem um dia sequer eles ficaram sem o alimento, sem as necessidades supridas. Contei a história, uma das experiências dele, quando um dia que não tinha nada e de repente um caminhão de entrega quebrou na frente do orfanato. E o motorista chegou lá e disse: olha, gente, minha carga vai perecer e eu não tenho o que fazer, então eu vim aqui doar, né, os pães e o leite, e era o que realmente as crianças estavam precisando. Então, irmãos, quando a gente aprende a depender de Deus, nós temos experiências maravilhosas. Quando a gente aprende a confiar em Deus, confiar na provisão de Deus. Então, o primeiro verbo da oração, queridos, é confiar. É isso que esse salmo diz. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Em Mateus capítulo 6, verso 25, Jesus fala sobre isso, né? A questão de vencer a ansiedade da vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Então, Jesus vai prover suas necessidades. Creia nisso. O que você vai comer, beber, vestir, o seu futuro, o seu amanhã, estão nas mãos de Deus. E aí, o versículo termina dizendo: alimenta-te da verdade. Alimente-se da verdade, isto é, não se preocupe com as coisas materiais, né? E busque o alimento espiritual. Então, alimente-se da verdade. É isso que o versículo está dizendo, queridos. E isso concorda com Mateus capítulo 4, verso 4, quando Jesus, sendo tentado pelo diabo, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repito, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, a depender do Senhor. Na tradução da Bíblia, a mensagem, o Salmo 37:5 diz assim: olha só a tradução da Bíblia, a mensagem: faça um seguro com o eterno e pratique o bem, aproveite bem o que já é seu.
que a verdade seja o seu alimento. Olha só, irmãos, como é importante a gente confiar no Senhor, e ele diz, faça um seguro com o eterno. O nosso seguro de vida, irmãos, é com Deus. Quando nós temos fé no Senhor, a nossa vida está assegurada com o Senhor. Então, faça um seguro da sua vida através da sua fé no Senhor. Amém? Muito bem. O segundo verbo da oração, veja aí, versículo 4, agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, o segundo verbo é deleitar. Deleite-se no Senhor, agrade-se do Senhor. Outra tradução diz assim, contente-se no Senhor, faça do Senhor a sua grande alegria. E outra tradução diz, que a sua felicidade esteja no Senhor. Você entende o que esse versículo está dizendo? O que é deleitar-se, não é? Agradar-se do Senhor? É a ideia de contentar-se. Tá? É a ideia de que Deus, Ele satisfaz a nossa vida, deliciar-se em Deus, ter prazer em Deus, isto é, no Senhor, na sua vontade, na palavra do Senhor. Tenha prazer no Senhor, tenha prazer na palavra do Senhor, na vontade do Senhor. O Salmo 1, verso 2, falando sobre o justo, ele diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 119, versículo 14, ele diz assim, tenho prazer nos teus decretos. E o verso 72 desse mesmo Salmo, ele diz assim, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e prata. Olha que prazer, que alegria, que satisfação o salmista tinha na palavra de Deus, na vontade de Deus. E neste salmo ainda, no verso 127, ele diz, amo os teus mandamentos mais do que ouro refinado. Olha essas expressões, amo a tua lei, amo ardentemente a tua palavra, são todo o meu prazer. Isso aí, é isso que o salmo inicial aqui, o verso 4, agrado-te do Senhor, está dizendo, irmãos, nós precisamos amar assim o Senhor, nós precisamos ter a nossa alegria fundamentada no Senhor, a nossa felicidade está no Senhor, aquilo que nós mais suspiramos, ansiamos, é o Senhor, o nosso desejo maior está em Deus, mais do que todas as riquezas deste mundo, mais do que todos os prazeres deste mundo. E aí a gente começa a refletir, o que nos dá mais prazer na vida? O que a gente busca de mais prazeroso na vida? O que mais satisfaz o nosso coração? O que mais enche o nosso coração de contentamento? São as coisas do mundo ou fazer a vontade de Deus? É muito importante, irmãos, quando nós nos deleitamos, nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. Quando isso acontece, veja lá, o que o restante do versículo diz? E Ele satisfará os desejos do teu coração. Preste atenção, satisfará os desejos do teu coração. Por quê? Por que isso acontece, irmãos? Porque jamais nós vamos desejar algo que seja contra a vontade de Deus. Quando nós temos prazer no Senhor, na palavra de Deus, na vontade de Deus, jamais nós vamos desejar ou pedir alguma coisa a Deus que não seja do agrado do Senhor. Por isso ele diz, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
então Ele vai realizar, Ele vai responder, porque nós estaremos orando de acordo com a vontade de Deus. Entendeu? Muito bem, terceiro verbo da oração. Veja aí o verso 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. E o terceiro verbo é entregar. O terceiro verbo da oração é entregar. Outras traduções dizem assim: deixe nas mãos do Senhor tudo o que você for fazer. Confie nele de todo o coração e Ele fará o que for necessário. Em outra tradução diz assim: abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele, e Ele fará o que for preciso. Irmãos e irmãs, quando nós entregamos ao Senhor a nossa vida, quando entregamos algo ao Senhor, isso não fica mais nas nossas mãos. Nós pegamos e colocamos nas mãos de Deus. Mas parece que às vezes nós entregamos, mas de alguma forma ainda ficamos segurando. E não entregamos totalmente, não largamos. Estamos segurando ainda. E ele diz assim, entregar o caminho, né? Entregue o seu caminho ao Senhor. O que é caminho? Caminho é a vida. A nossa vida se assemelha a uma vereda, é uma estrada que nós percorremos. A nossa vida é desde o momento que nascemos até o momento que morremos, do berço à sepultura. Tá? Não estou desconsiderando a vida uterina, né? Lógico que não. Mas, de um modo geral, aqui no mundo, é do berço à sepultura. É nossa trajetória, é nossa vereda. Então, entrega esse caminho, isto é, a sua vida ao Senhor. Ao longo da nossa caminhada aqui, irmãos, nós enfrentamos subidas e descidas, montanhas e vales, às vezes luz e escuridão, o sol e a chuva. Às vezes nessa vereda temos trechos bons, temos trechos ruins, com muitos buracos, muitas pedras, há desvios, há paradas, há perigos. Encontramos pessoas que se perdem no caminho. Nós temos as tristezas, temos as alegrias, tem coisas imprevistas, tem surpresas. Quem poderia imaginar o ano passado, no dia 31 de dezembro de 2019, que o ano de 2020 seria, que nós enfrentaríamos o que estamos enfrentando hoje. Não é? Então, são surpresas que nos reservam a vida. E nós precisamos aprender, independentemente da situação, entregar o nosso caminho ao Senhor, nossa vida ao Senhor, a nossa trajetória e confiar nele. E quando fazemos isso, irmão, diz o texto, o mais Ele fará. Isto é, olha, Ele fará o que for necessário, Ele fará o que for preciso. Mas é preciso entregar ao Senhor. A nossa vida é feita de anos, de meses, de minutos e segundos, horas, minutos e segundos. É importante a gente entender que em cada segundo da nossa vida, nós precisamos entregar a Deus. A cada trechinho da nossa vida, em todas as áreas, nós precisamos entregar a Deus todos os aspectos da nossa vida. Porque o grande problema, irmãos, é que às vezes a gente entrega uma parte e outra parte não. A gente coloca nas mãos de Deus algumas áreas e outras não. É como se uma pessoa comprasse uma casa, que eu conheço essa história, né? A pessoa não comprou, alugou uma casa, né? Por acaso foi o pastor Jonas, nosso amigo, e o homem tinha um quartinho fechado. Depois ele descobriu, cadê a chave desse quartinho? Foi saber do homem, a chave não estava lá. Ele disse, não, esse quarto ninguém entra.
Esse quarto é reservado para mim. Né? Eu tenho minhas coisas aí. Ué, mas você não alugou a casa toda? Não, esse quarto não. Às vezes nós tentamos fazer assim com Deus, irmãos. Senhor, minha vida está aqui nas tuas mãos, mas essa área, esse aspecto está nas minhas mãos. É meu. Ninguém tasca, ninguém toma. É meu controle. Eu faço o que eu quero. Não é assim, queridos. Quando a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, é entregar todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida. Tudo que temos e somos pertence ao Senhor. É entregar para Deus dirigir, e ele fará muito melhor do que nós. Se nós fizermos isso, olha, ele vai agir. Ele vai atuar de maneira poderosa em nossa vida. Então, o terceiro verbo é entregar. Entregar ao Senhor. Amém? E o quarto verbo, veja aí o verso 7, por favor. Descanse no Senhor e espere nele. O quarto verbo da oração é descansar. A outra tradução que diz assim, aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante dele. Outra diz assim, descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Na verdade, há dois verbos aqui nesse versículo, né? Descansar e esperar, que eles se completam, vamos botar assim, é descansar, é esperar descansando no Senhor. Então, só faz isso, irmãos, isto é, só descansa, só espera no Senhor com confiança, quem confia, quem deleita-se e quem entrega. Percebe que as coisas vão acontecendo? Quando você confia, quando você se deleita, quando você entrega, você vai descansar. Aquele fardo, você tirou dos ombros, você entregou nas mãos de Deus. Então você agora vai descansar, você vai respirar. Como consequência dessa entrega, você vai descansar. Descansar no Senhor. Essa espera com esperança. Quando nós não entregamos de verdade, quando nós não confiamos de verdade, nós não conseguimos descansar, irmãos. Quando nós não descansamos, é uma evidência de que ainda não entregamos totalmente nas mãos de Deus. É por isso que ficamos preocupados, é por isso que ficamos agitados, é por isso que ficamos ansiosos, é por isso que perdemos o sono. A gente não consegue repousar direito, dormir tranquilos, porque o fardo ainda está em nossas costas. Pastor, é fácil falar. Realmente, na hora do problema, quem está vivenciando o problema, eu sei que é difícil, mas é a palavra de Deus que está aqui. Não é o pastor Tadeu que está falando, prometendo. É a palavra de Deus. Quando você confia, deleita-se e entrega, você descansa nos braços do Eterno. O Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, olha só. Porque confia que o Senhor é o seu pastor, o seu supridor. O Salmo 40, verso 1, que você conhece bem também. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu pedido de socorro. Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Que coisa maravilhosa, irmãos. E 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, isso é a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer essa palavra, confiar nessa palavra, descansar. Descansar é uma atitude de fé, é um ato de fé. Só pela fé nós podemos descansar. À medida que descansamos, que confiamos em Deus,
a ansiedade vai sendo vencida e a gente vai descansando. Queridos irmãos, como é importante nós agirmos pela fé. A fé espera em Deus, a fé espera no Senhor, a fé espera pelo Senhor, a fé espera o agir de Deus. Você está entendendo esse verbo tão importante da oração? Esperar confiadamente pelo Senhor, sem desespero, sem ansiedade, sem preocupação, sem nenhuma demonstração de falta de fé. Isso é importante, muito importante. Na reflexão, se eu não me engano foi de ontem, às vezes eu confundo qual dia que foi, né? Eu falei sobre o salva-vidas. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando um salva-vida vai salvar alguém que está morrendo afogado, né? Uma pessoa está se debatendo lá, então é muito difícil se aproximar. Se ela não tiver com uma boia, não lançar uma boia, enfim, é um problema sério, né? Se ela tiver que ir lá para segurar o salva-vida, a pessoa que está morrendo afogada, é um problema. Ela tem que ter, lógico, muito treinamento para pegar a pessoa por trás, enfim, há uma técnica muito grande para fazer isso, né? Porque senão os dois vão afundar. E quantos casos nós sabemos de pessoas que foram tentar salvar alguém e morreram? Os dois morreram, né? Então, o importante é confiar em quem está vindo te salvar, né? É difícil? Eu sei que é. Mas confiar que aquela pessoa é abalizada, né, treinada para te salvar, para te tirar do sufoco. Então, irmãos, é isso que o salmista está dizendo. Essa confiança vai trazer quietude ao nosso coração. Então faça isso, meu irmão, minha irmã, faça isso. É muito importante nós observarmos esses 4 verbos da oração. Verbos que fazem toda a diferença na nossa vida cristã. Esses verbos precisam ser conjugados na primeira pessoa do singular. Eu confio no Senhor. Eu me agrado do Senhor. Eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu descanso no Senhor. Eu espero no Senhor. É você, sou eu, que precisamos fazer isso. E só fazemos pela fé, pela plena confiança em Deus. 4 verbos da oração eficaz, da oração que Deus responde, da oração verdadeira. Vamos praticar esses 4 verbos, queridos. Vamos colocar em prática no nosso viver diário. Não sei o que você está enfrentando, qual a luta que você está enfrentando. Sei de uma que é o coronavírus, né? Que todos nós estamos enfrentando. Mas tantas outras que em consequência desse vírus também, não é? Talvez desemprego, talvez problema na família mesmo, relacionamento, enfim, tanta coisa. Então, seja o que for, coloque em ação esses verbos. Conjugue na primeira pessoa do singular esses verbos. Os verbos da oração. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente daqui para frente. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos confiar em Ti, podemos nos deleitar na Tua palavra, na Tua vontade, podemos descansar nos Teus braços poderosos, podemos colocar toda a nossa vida no Teu altar e o Senhor vai nos conduzir, o Senhor vai nos responder, o Senhor vai nos suprir em todas as nossas necessidades, físicas, materiais, emocionais e espirituais. Senhor, esteja suprindo cada vida, esteja abençoando cada pessoa que está nos acompanhando agora, cada família, Senhor, representada. Nós entregamos nas Tuas mãos. Ó Deus de amor, nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
socorre o teu povo, ajuda o teu povo, Senhor, abençoa cada um, cada família. Nós oramos com gratidão, no nome precioso do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, que o Senhor continue abençoando você, guardando você, protegendo você e a sua família, e os irmãos estejam orando pelo Brasil, não é? Por essa pandemia toda que está acontecendo, sim, não é? Para a situação econômica, social, e especialmente a questão moral, né? A questão moral é a pior de todas, né, irmãos? A questão espiritual que envolve o nosso Brasil. Mas vamos continuar orando, irmãos, intercedendo, clamando pelo Senhor. Ele tem a cura para a nossa nação. Ele quer salvar a nossa nação. Ele quer fazer a nossa nação uma nação bem-aventurada. Você crê? Eu creio que Deus vai fazer isso e está fazendo isso e está usando essa circunstância toda para os seus propósitos. Tenha certeza disso e continue orando, colocando a sua vida nas mãos de Deus e orando também pelo retorno, então, da igreja no próximo mês, e a partir do dia 1º nós estaremos já de volta com as atividades aqui, obedecendo todos os critérios que a gente já tem orientado. Você deixe o seu pedido de oração, continue entregando o seu dízimo, continue sendo fiel ao Senhor. É muito importante que você se ache fiel diante de Deus. É muito, muito importante. E o seu pedido de oração também pode enviar, pode colocar aí e nós estaremos encaminhando para a igreja orar, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um restante de semana na presença, guardados e protegidos pelo Senhor. Amém.